Olá! Neste vídeo ensinarei a chefia da unidade a adicionar em um processo todas as folhas de frequência já preenchidas pelos seus servidores de forma individual e a como indicar o servidor e a chefia como assinantes de cada folha de frequência. Acesse a mesa virtual. Clique em Abrir processo. Utilizaremos a funcionalidade Abrir processo e não a Cadastrar processo, pois na funcionalidade Cadastrar processo é obrigatório que ao final do cadastro o processo seja imediatamente movimentado para outra unidade. Este processo de frequência ficará pendente de assinatura pelos servidores da unidade, que devem assinar suas próprias frequências junto com a chefia. Logo, ele só deve ser enviado à Progep quando estiver com todos os documentos assinados. Por isso, utilizaremos a funcionalidade Abrir processo, que não exige a movimentação do processo. No tipo de processo, digite frequência. Selecione processo eletrônico sim. No assunto detalhado, coloque frequência da unidade e o mês da frequência. Natureza do processo ostensivo e indique os interessados no processo. O interessado deste processo deve ser o chefe da unidade. Inserir. Também é possível adicionar a unidade como interessado. Caso a unidade não tenha um e-mail cadastrado, é possível digitar um e-mail aqui para ela. Inserir. Continuar. Confirmar. Clique em Adicionar documentos. O documento inicial desse processo deve ser um ofício. Clique em Escrever documento. Digite o ofício inicial do processo. Clique em Adicionar documento e Adicionar assinante. Como chefia de unidade, utilize a sua própria assinatura. Clique em Assinar. Selecione a sua designação e não o seu cargo. Senha. Confirmar. Clique em Inserir documentos no processo. Pronto, o ofício inicial foi inserido no processo. Agora é necessário inserir as folhas de frequência individualmente dos servidores. Em tipo de documento, escolha Folha de frequência. Natureza do documento ostensivo e escolha Anexar documento digital. Selecione a data de documento como a data atual, data do recebimento também a data atual, tipo de conferência documento original e escolha o arquivo. Neste exemplo, estamos trabalhando com uma unidade com 4 servidores. Então, eu vou adicionar primeiro a frequência do servidor 1. Abrir. Preferencialmente, utilizem documentos do tipo PDF. Dessa forma, o CIPAC já verifica a quantidade de folhas dele e permite a visualização do documento. Clique em Adicionar documento. Agora, vamos adicionar os assinantes dessa folha de frequência. Escolhemos a folha de frequência do servidor número 1. Então, selecione servidor da unidade e escolha o chefe da unidade, que é você que está criando o processo, e também adicione o servidor 1, que é o servidor cuja frequência nós acabamos de adicionar. Clique em Fechar. Caso o chefe da unidade ou o servidor desejado não apareça nessa opção, é possível buscar o servidor utilizando a opção Servidor de outra unidade. Dessa forma, é possível indicar qualquer servidor da instituição buscando a partir do nome dele. Já adicionamos aqui o chefe da unidade como assinante e o servidor 1 como assinante da folha de frequência dele. Inserir documentos no processo. Agora, é necessário repetir o procedimento para as outras folhas de frequência do servidor 2, 3 e 4. Folha de frequência, ostensivo, anexar documento digital, data do documento é a data atual, data do recebimento, tipo de conferência documento original, escolher arquivo
ponto do servidor número 2. Abrir. Adicionar documento. E adicionar assinante. Mais uma vez, servidor da unidade, sempre escolher chefe da unidade e o servidor cuja frequência acabamos de adicionar, servidor 2. Inserir documentos no processo. Repetir o processo para os servidores 3 e 4. Adicionar documento. Adicionar assinante, servidor da unidade, escolher o chefe da unidade. E o servidor cuja frequência acabou de ser adicionada. Inserir documentos no processo. Aqui na parte inferior ficam todos os documentos que foram inseridos no processo. Então, adicionamos primeiro um ofício. Caso clique na lupa, é possível visualizar a situação do documento. Já foi assinado, pelo chefe da unidade. E aqui a folha de frequência número 2 não foi assinada pelo chefe nem pelo servidor 1. Folha de frequência número 3, servidor 2 e chefe da unidade também está com situação não assinada. E folha de frequência número 4, chefe da unidade e servidor 3 não assinado. Clique em finalizar. Agora é preciso ativar o processo e assinar enquanto chefia todas as folhas de frequência adicionadas. Volte para a mesa virtual. Na categoria de processos, escolha processos abertos na unidade. Nas opções de processo, clique em ativar processo. Após o procedimento, o processo ficará disponível na categoria processos da unidade. Pronto, o processo já foi movido da categoria processos abertos na unidade e foi para a categoria processos na unidade. Agora, é possível assinar em lote os documentos já adicionados. Na categoria de processos, selecione Assinatura de documentos. Aqui estão as folhas de frequência adicionadas. Selecione os documentos que deseja assinar e clique em Assinar documentos selecionados. Selecione a sua designação e não o seu cargo, digite a senha, confirmar. Pronto! Agora, chefia, avise aos seus servidores que eles também precisam assinar digitalmente as suas folhas de frequência. Só envie o processo ao Progep depois que todos os documentos do processo estejam assinados com status de ativo. Para maiores informações, entre em contato com a Progep.